Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, mais estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Aparecida, lá de Rondônia. Está parabenizando a amiga Marlene Neumann. Completa mais um ano de vida. Parabéns, Marlene Neumann. Ednilza Ana Macedo Soares é de Curral Falso, em Ribeiro do Pombal, na Bahia. Parabenizando o genro Eurico por mais um ano de vida. Renilda Bispo é de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Silvia Helena, ela pede orações pela sogra Odete. Tem 93 anos e está internada há 34 dias. Que Deus abençoe Odete. José Raimundo é de Feira de Santana, na Bahia. Fernanda Marques é de Lubango, em Angola. Maria Ocília é de Petrolina, Pernambuco. Pede oração por seu irmão Elson, que está com problemas de saúde. E agradecemos a todos os demais que nos escrevem. Estaremos sempre mandando alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, estamos novamente em Tua presença, te agradecemos por este dia que nos concedes e pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco. Neste momento iremos estudar a Tua Palavra, que possamos entendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que abençoes o Eurico, que está aniversariando. Também pedimos uma bênção especial para Marlene Neumann, que completa mais um ano de vida. Pedimos que abençoes o Elson, que está com problemas de saúde, e ainda pedimos bênção especial para Odete, que é a sogra da Silvia Helena, que está internada há 34 dias e tem 93 anos. Que Tu abençoes, Pai. Abençoes também a Renilda Bispo, abençoes o José Raimundo, a Fernanda Marques e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Derrame as Tuas bênçãos e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para darmos sequência ao estudo desta semana. Estamos estudando o capítulo 10 de Marcos, e aqui nesse capítulo nós encontramos importantes ensinamentos sobre o que significa seguir a Jesus, especialmente no que se refere a viver aqui e agora. Ontem nós falamos aqui a respeito do casamento, que está aqui em Marcos 10, de 1 a 12, falando a respeito de carta de divórcios, que era muito comum naquela época e que está também se tornando muito comum hoje entre os cristãos. E Jesus também, aqui em Marcos 10, falou sobre os filhos, sobre crianças, e é o que nós vamos falar aqui hoje a esse respeito. E nós iremos ler então Marcos capítulo 10, nos versos 13 até o verso 16, diz assim: Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. No mundo antigo, a época do Antigo Testamento e também no início da era cristã, os filhos, as crianças, eram muito desejadas pelos pais. Nós conhecemos muitas histórias na Bíblia de mulheres que eram estéreis, que não podiam ter filhos, e elas ficavam tristes. Por quê? Porque os filhos eram considerados bênçãos do Senhor. E ainda hoje os filhos são bênçãos também. Infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas elas estão até evitando ter filhos e querem viver somente o casal e esquecem que os filhos são bênçãos que o Senhor concede em nossas vidas. Não está sendo fácil hoje nós criarmos os nossos filhos, e vai se tornar cada vez mais difícil. As tentações são muito grandes, as atrações que o mundo oferece estão cada vez mais fortes sobre as crianças, e
tudo que se relaciona a entretenimento está procurando tirar da mente da criança a figura de Deus, o que nós cremos nos céus, a nova terra. O que se apresenta hoje nas mídias, até mesmo em escolas, é que nós estamos neste mundo e temos que aproveitar o máximo que puder, porque a vida é curta, e então não ensinam e não apresentam que há um Deus que nós deveremos temer. Mas naquela ocasião, no Antigo Testamento e também no início da era cristã, os filhos eram muito desejados, mas especialmente os homens, os meninos, né, para dar aí sequência à família. Agora, apesar de eles serem desejados, os pais quererem ter filhos, não era fácil para as crianças, era uma infância difícil, era uma infância dura. Naquela ocasião, hoje já não é uma infância dura, né? Os pais colocam um celular na mão de uma criança até mesmo quase que recém-nascida e deixa a criança ali se divertindo e se entretendo, e os pais não se preocupam com os filhos. Mas a palavra de Deus nos diz que os pais devem estar constantemente falando com os filhos a respeito de Deus, andando, assentado, de qualquer forma onde estiver, estar falando de Deus aos seus filhos. Essa é a orientação da palavra de Deus. Mas infelizmente, hoje, né, quando a criança já começa a querer brincar, já tem seus 6, 7 meses, 8, 1 ano de idade, já dão um celular na mão da criança. E ali a criança fica presa e se esquece, né? Não reclama, não faz nada, fica ali. Mas isso é um perigo, irmãos, é um perigo. Por isso que temos hoje tantos filhos fora da igreja. Porque foram criados em frente a uma televisão, foram criados em frente a um DVD, foram criados em frente ao computador, e ali eles estão entretidos e a mente deles está sendo colocada somente coisas que afastam as crianças de Deus. E então, Jesus estava com seus discípulos e as mães vieram com os filhos para poder que as suas crianças fossem abençoadas por Jesus. E os discípulos, quando viram as crianças chegando, eles não gostaram, tentaram afastar as crianças dali. E então, Jesus, ele disse para os seus discípulos: não impeçais as crianças de vir a mim. Deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Vejam, é claro que Jesus estava aqui tentando mostrar para os discípulos que nós adultos também precisamos nos tornar como crianças, se nós quisermos entrar no reino de Deus. E como é que nós nos tornamos como crianças? É quando nós agimos como as crianças agem. Nós comentamos isso aqui na semana passada, no relacionamento de uma criança com outra. Elas estão ali brincando, de repente começam a brigar e saem com raiva uma da outra, mas daí a pouquinho elas se juntam novamente e estão brincando. Eles esqueceram aquela discussão, aquela briguinha que houve entre eles. Mas nós adultos, nós guardamos rancor, nós carregamos essa mágoa em nosso coração quando discutimos com alguém, ou quando brigamos com alguém, ou mesmo quando alguém tem um ponto de vista diferente do nosso. Nós guardamos mágoa daquela pessoa e não queremos mais falar com ela. E até na semana passada nós falamos aqui que muitas pessoas dentro da igreja não se falam, têm raiva uma da outra e estão na mesma igreja. Não se olham, quando olha e que um está olhando para o outro já vira a cara. E, irmãos, isso é muito triste, porque Jesus disse que nós precisamos nos tornar como crianças, porque delas é o reino dos céus. E então, Jesus disse para os discípulos: deixem as crianças vir a mim. E aí Jesus tomou as crianças em seus braços, no seu colo, e colocou as mãos sobre as crianças e começou a orar e a abençoar as crianças. Era tudo o que as mães daquelas crianças queriam, que as suas crianças fossem abençoadas por Jesus. E hoje também. Não é tudo que nós queremos para os nossos filhos? É que Deus abençoe os nossos filhos em todos os aspectos, especialmente na vida espiritual. Quantas mães, quantos pais hoje estão chorando, estão tristes, estão sofrendo porque os filhos se desviaram do caminho do Senhor, estão vivendo uma vida longe de Deus, foram criados, ensinados na igreja, em casa e, infelizmente,
devido a esta influência da mídia, a influência dos meios sociais, das redes sociais, dos meios de comunicação, as crianças, elas estão se afastando cada vez mais de Deus, infelizmente. E nós precisamos, irmãos, continuar orando. Você que está nos ouvindo e que tem filhos que estão fora do caminho do Senhor, já são adultos e estão agora vivendo a sua própria vida. Você que criou com tanto carinho, né? A criança participava na igreja, você ficava todo sorridente, feliz. Hoje está triste, chorando porque seu filho, sua filha está longe. Continue orando. O Espírito Santo, ele trabalha. O que nós não podemos deixar de fazer, irmãos, é orar pelos nossos filhos. Deus, ele vai fazer uma obra. Quem sabe até poderemos passar pelo descanso, nossos filhos ainda fora do caminho do Senhor, mas tenha certeza que o Espírito Santo vai tocar, ele vai se lembrar do tempo de criança e devido à sua lembrança, né, devido a ter passado agora para o descanso, os filhos irão voltar. Eu tenho experiência na própria família, né, parentes não da família minha de filhos e pai e mãe, mas parentes próximos, que aconteceu assim, se afastaram, foram viver a própria vida e quando a mãe faleceu, ele retornou, se batizou, está firme na igreja, participando e o Espírito Santo ele toca. Então, irmãos, nós precisamos continuar orando e não afastar as crianças. Muitas vezes tem muitas pessoas dentro da igreja que reclamam quando as crianças, né, estão agitadas na igreja, fazendo desenhinhos ali no banco ou mesmo saindo para ir ao banheiro. Tem pessoas adultas que se irritam, não gostam, mas as crianças nós precisamos ter elas perto de nós e tê-las na igreja. É melhor ter uma criança na igreja que está ali desenhando, que está ali brincando no banco ou que sai para ir ao banheiro e volta, vai tomar água e volta. Precisamos ter as crianças conosco. Nós não podemos afastar as crianças como os discípulos estavam fazendo nessa ocasião, tentando impedir. E então nós precisamos, irmãos, trabalhar em nós mesmos para que o caráter não cristão que possa existir em nós represente mal a Jesus. Jesus, ele ama a todos, Jesus, ele quer salvar a todos, Jesus, ele quer abençoar a todos e as crianças, então, aqui são usadas como símbolo de que nós precisamos nos tornar como crianças para que possamos ver o reino de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia e retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.